Olá! Boa tarde a todos. Estamos ao vivo em mais uma prosa criminal. Quarta-feira, dia 19 de 10, às 17 horas. Muito bem, muito bem. Vamos entrando, pessoal, para o nosso bate-papo de hoje com o professor Odinei Bianchim. Ei, professor Odinei, já tá online aí, vou te enviar um convite, hein? Aceita aí. Vamos lá. Aí, é só aceitar, Odinei. Ei, maravilha! Deu E certo? aí, meu amigo? Perfeito. Combinado. Tá me ouvindo bem? Muito bem. E você me ouve bem? Perfeitamente. Odinei, é Ótimo. um prazer estar recebendo você aqui no nosso canal do Prosa Criminal. Logo nós vamos ter a presença aí do Robson, o Paulo Yunes está entrando aí também, Obrigado. Vamos lá. e vamos conversar hoje sobre os efeitos da sentença criminal na esfera civil. Vamos lá. Um assunto bem importante, né? Eu acho. Que o Ministério Público tem agora. Espera aí que eu vou aceitar aqui, só um minuto. Aí. E aí, Odinei, Boa tarde. Boa bem-vindo, tarde. Paulo. E aí? Bom, Tá bom, Dinei? Tudo certo? bom, e você? Joia. Luciano, tá bom? Tudo em ordem? Maravilha. Grande professor Paulo Yunes. Não, Prazer vê-lo hoje nós, novamente. hoje nós temos um outro professor aqui, né, Luciano? Temos um grande professor aqui. Eu já vou até ler o currículo do professor Odinei, um breve currículo, né? O professor Odinei é advogado, professor de Direito Civil na Unesp em Franca, ex-presidente da OAB, aqui de São José do Rio Preto, conselheiro seccional da Ordem dos Advogados por 3 gestões, presidiu a 11ª, o 11º Tribunal de Ética dos Advogados aqui da Ordem, lecionou na Unirp e também na Unorp, né? E o professor é um exímio tribuno, né, do advogado do Tribunal do Júri. Eu não me canso de ver os seus júris e aprender cada dia mais. Obrigado, Paulo. Você é muito Vamos ver. gentil. Ô, professor, Coloque deixa. tudo na conta da sua gentileza. Opa, professor, não, o seu cabedal de conhecimento transcende as barreiras da advocacia. Mas, pô, Aqui, sou peraí, mais que o que você. Robson pediu para entrar. Eu já queria fazer uma provocação já. Olha o Robson aí. Boa tarde, meus colegas. Ó, como é que vai? Tá bom? Eu tô Boa pegando- tarde. Eu estou pegando o dicionário aqui para começar a falar com vocês. Tamanho conhecimento que eu vou adquirir hoje. Sairei daqui formado professor. Muito obrigado pela disponibilidade, viu, doutor Direi? Oh, eu que agradeço o convite. A gente sabe da tua agenda, sabe que o professor dá aula, inclusive, em Franca. Sabe que são muitos processos que o professor ele cuida e patrocina. Então, eu agradeço a sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço o convite, Robson. É um prazer estar com vocês. Vamos lá.
Já começando aí, a gente sabe que o artigo 91 do Código Penal traz aí os efeitos da condenação, né? Que é a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, pelo criminoso. Os promotores de justiça já têm nas denúncias fixado esse pedido de indenização. Se não tem, o assistente da acusação pode pedir também, Odinei? São algumas provocações aí que eu estou fazendo, mas para a gente bater um papo. Mas veja, só para provocar, eu quero agora que você discorra o que você tem para falar sobre os efeitos da condenação, os efeitos civis da condenação criminal. Além desse dispositivo que você se referiu, 91 do Código Penal, na verdade, nós temos que fazer uma análise interdisciplinar dessa questão. Porque, além do 91 caput do Código Penal, que estabelece a obrigação de indenizar, há ainda o 515, inciso 6º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a sentença penal condenatória ela se constitui de título executivo judicial. Né? E não para por aí, porque há ainda um dispositivo no próprio Código Civil, eu vou precisar, de vez em quando, dar uma consultada na lei, viu, pessoal? Eu não sei de cor, mas há ainda um dispositivo 935 do Código Civil, que estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo, no entanto, questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas na esfera criminal. Quer dizer, aparece aí uma outra questão, que é a tal independência de instâncias. A jurisdição é anulação. Autores que falam de independência de jurisdição, desculpe o excesso de zelo com terminologia, me parece independência de instância, porque a jurisdição é única. Né? Mas ela se desdobra em vários órgãos. E o mesmo fato, ele pode ter reflexo na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa. Né? Com consequências distintas. Então, quando se fala em efeitos da sentença criminal na esfera civil, nós estamos falando aí de uma possibilidade de interdependência que leva à mitigação dessa autonomia de jurisdição e de instância também. Então, o nosso sistema ele é mitigado. A sentença penal ela traz efeitos para a esfera civil, dentre efeitos secundários. Os efeitos originários é a condenação com o sancionamento corporal, pecuniário com multa e restritivo de direito. Esse é o efeito primário. E o secundário, o derivado? A possibilidade de se pleitear a indenização. Então, respondendo à pergunta, claro que o Ministério Público pode pedir. E não pedindo, habilitando seu assistente, ele deve levar para o processo, a prova desse pleito indenizatório. Por quê? Desse prejuízo experimentado pela vítima. Por quê? Porque se possibilita o contraditório disso também. O que não pode, e aí só permite aquela condenação do 387, um valor mínimo, não haver a apresentação desse prejuízo na esfera penal, e de consequência não haver o contraditório do quanto indenizatório, e se pedir essa indenização. Aí sim vai ter que se valer do 515, inciso 6º do Código Civil. Com a condenação vem um andebento. Leva-se essa condenação para a esfera civil e lá apura-se, no processo de liquidação, o quanto debento. Porque as duas hipóteses são possíveis. Ou se produzir a prova do prejuízo na esfera penal e já sair com condenação, e na prática nós sabemos que há uma certa resistência dos juízes em fixar essa indenização, eles fixam, às vezes, em valor mínimo lá. Aquele valor mínimo já pode ser executado, exigido o cumprimento de sentença dele
na esfera civil. Mas se o prejuízo for maior, deverá se fazer prova disso na esfera civil, um procedimento de liquidação de sentença, e aí entra o 935 do Código Civil. Já não se discute mais o fato, e já não se discute mais a autoria, e nem culpabilidade. O cara já foi condenado, ele vai pagar o prejuízo, só se prova a extensão do prejuízo. Não sei se respondi bem a tua indagação, viu, Marcos? Ô, Dinei, Perfeito. eu vi um caso de direito médico muito interessante. Aconteceu um evento morte e atribuiu-se um erro médico, né? Judicializou tanto na esfera civil quanto na penal e também na esfera do CRM. Administrativo. Né? Administrativa. Bom, o que aconteceu? 2 médicos, né? Estavam no polo passivo aí dessas ações e aconteceu a absolvição de ambos. Na esfera civil e na esfera penal. Na administrativa eles foram condenados. Perfeito. E aí, o Ministério Público recorreu na esfera penal, a requerente recorreu na esfera civil, transitou lá na administrativa e a decisão penal, em 2º grau, foi condenatória. O Ministério Público conseguiu reformar homicídio culposo, né, com aquele aumento de pena. Mas aí, o juiz, como foi absolutória a decisão penal, a sentença, né, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional. E a pena desse delito é muito baixa, né? E então o juiz, os desembargadores, no próprio acórdão, reconheceram a prescrição, né, com base na pena em concreto fixada. A prescrição Isso. penal, só para não ficar confusão para os colegas. Exatamente. Ou seja, condenou, mas extinguiu a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, declarando a prescrição. Né? O que o advogado na esfera civil fez? Pegou essa sentença, que é condenatória, e juntou na esfera civil, lá em 2º grau. Veio o acórdão e reformou a decisão, dizendo, não se discute mais condenação criminal. Olha que interessante. Mas ela juntou também, o advogado juntou também a decisão na esfera administrativa, que não faz efeito, mas, né, tem algum peso, né? Se bem, viu, Paulo, claro que é possível desse modo, e houve até uma aplicação numa certa economia processual, porque o problema é o seguinte, uma coisa que nós não falamos com os colegas que estão assistindo, essa matéria é regulamentada no Código de Processo Penal, nos artigos 63 a 68, toda essa matéria é tratada no Código de Processo Penal. Tá no CPP. Do CPP. Um título estranho, sabe? O título do capítulo que cuida disso aqui no Código de Processo Penal é da ação civil. O Código de Processo Penal não regulamenta a ação civil. Exato. O Código de Processo Penal regulamenta os efeitos da decisão criminal, da sentença penal na esfera civil. Então, esse capítulo deveria ter, em primeiro lugar, um nome diferente. Os efeitos. O nome que nós vemos aqui é o nosso bate-papo, viu, Marco? Viu, Rocha? É os efeitos da decisão criminal na esfera civil. E tem um artigo, um desses artigos, viu, Paulo? Diz que não impede, o 67 diz que não impede a propositura da ação civil 3 hipóteses, né? O despacho de arquivamento de inquérito, pode promover a ação civil. O inciso 2º, que eu vou falar já, que é essa hipótese nossa, e o 3º, que é a sentença absolutória que decide que o fato imputado não se constitui de crime. Fato atípico. Qual que é a segunda hipótese? A segunda hipótese que eu pulei propositalmente para a gente conversar, que é sobre esse caso que você levantou. Não impede a propositura da ação civil a decisão que julgar extinta a punibilidade. Então, eu não concordo, embora tenha se dado uma decisão Salomão, se eu fosse o advogado do médico aí na esfera civil, eu ia recorrer contra essa decisão do TJ. Se sustentar que ia ser uma sentença declaratória, correta, lógico. Isso tem que ser decidido na esfera civil, com base no 67, inciso 2º. Não impede a ação civil? Não impede, mas tem que ser decidido lá no civil.
a extinção da punibilidade, mesmo por um efeito retroativo, não levou a um trânsito em julgado condenatório, Paulo. E a sentença que pode ser executada é a sentença condenatória transitada em julgado. Tá? Aliás, eu queria fazer uma observação aí sobre essa questão de prescrição na esfera civil, viu, Marcos? Eu li aqui a decisão que arquiva o processo, a que arquiva o inquérito. Veja bem, prezados que estão aí na espreita, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo, mas para nós quatro aqui também serve, evidentemente. A ação penal suspende a fluência do prazo prescricional. A ação penal. O inquérito não. Então, essa decisão que estabelece e determina o arquivamento do inquérito policial sequer serve de medida de suspensão de fluência de prescrição, de fluência de prazo prescricional na esfera civil, viu? E hoje, a prescrição civil é muito curta. Eu digo hoje porque eu sou do tempo do Código de 16. Era vindenária a prescrição. Hoje ela é trienal. Então, é um prazo muito curto. E para um inquérito se arrastar 3 anos, aí não custa muito, não. Nós que atuamos na área criminal sabemos disso. Se o inquérito estivesse arrastando muito, há que se tomar medida para interrupção do prazo prescricional, porque há um risco muito grande e o inquérito ser arquivado. E esse despacho que arquiva o inquérito não suspende fluência de prazo prescricional. Tá certo? Para fins civis. Esse é um negócio importante nessa questão dos efeitos da decisão criminal na esfera civil. Agora, Dinei, puxando um pouquinho para a questão de direito material, se a gente for parar para pensar, o fato permanece típico, ilícito e com agente culpável, né? Extinguindo-se a punibilidade, o Estado deixou de punir apenas, né? Por um interesse, obviamente, questão de política criminal, o indivíduo. Mas a gente está falando do cometimento de um crime, né? Então, é uma questão bem interessante, né? Mas quando se fala de efeitos dessa sentença na esfera civil, nós temos que pensar, por outro lado, também, que do ponto de vista formal, essa decisão que extinguiu a punibilidade, ela não transitou em julgado condenatoriamente. Entendeu? Eu entendo que ele deveria ter recorrido, né? Entrar com recurso especial para evitar. Recorrer. Se não se reconhece a prescrição retroativa, ele poderia recorrer. Então, não houve trânsito em julgado que autoriza a execução desse título. Então, está errado o tribunal quando diz, não se discute mais, acabou, está aqui. Não, senhor, vocês têm que fundamentar a decisão, e as decisões são fundamentadas, inclusive a sua. E essa decisão, para mim, é equivocada. Mas eu não quero ficar preso nesse aspecto, desse caso específico. Podemos levantar... Eu costumo brincar que esses... Quantos artigos? 63, 68, dá 6 artigos. Esses 6 artigos dão uma espetacular monografia interdisciplinar de direito civil e de direito penal. Eu adoro esse tema. Eu acho esse tema espetacular. Porque eu vou levantar algumas questões aqui, então. Né? Primeira questão que eu vou colocar. Bom, a sentença penal condenatória, ela é título executivo judicial, eu liquido, eu peço na ação penal, eu busco a reparação. Essa não tem problema. Né? A sentença penal absolutória não se constitui de título executivo judicial. Não absolve o causador do dano da indenização, exceto 2 situações específicas. A tipicidade. Primeiro, se ficar comprovado que o fato é materialmente inexistente. O fato não existiu. Né? O Zé Jorge me contava uma história, que eu não sei até onde... Porque as coisas que o Zé me contava... Ô, Dinei, você vai ter que emendar... Outra metade eu dava risada, eu não sabia se era folclore. E ele me contava num caso de um sujeito que no dia do julgamento por homicídio consumado pelo júri, o advogado conseguiu levar ao julgamento a vítima. Estava lá a vítima. Bom, então... Homicídio consumado. Tá aí, eu estou dando o exemplo do Zé Jorge para dizer que não existiu, acabou. Né? Aí
Ou então ficar dito na decisão criminal, expressamente, a exclusão da participação delitiva do réu, dizendo que ele não fez parte disso. A ausência de autoria, né? É a ausência de autoria. Então, o fato materialmente inexistente é a ausência de autoria. Agora, se ficar dito, não ficou provado que o fato existiu, ou não ficou provado que ele foi o autor, a vítima do dano poderá, evidentemente, provar que o fato existiu ou que o causador foi o réu não comprovadamente na esfera penal, produzindo outras provas. Então, ele pode promover essa ação. Está tudo muito bom. Não é muito complicado. Posso fazer um gancho nessa situação, professor? Pode falar o que você quiser, pode. O professor falou na independência da jurisdição, ou seja, civil e penal. Independência de instância. Tá. Instância. Aí, se a gente pensar que existe um processo penal correndo, a primeira pergunta, é possível que eu entre com um processo civil paralelo ou eu tenho que esperar o trânsito julgado? Não precisa esperar trânsito julgado. É faculdade da vítima promover a ação civil concomitantemente à penal. Não há impedimento disso. Então, o que pode acontecer é o juiz na esfera civil determinar a suspensão do processo até a apuração da esfera penal para se evitar a decisão conflitante e, consequentemente, o desprestígio do Poder Judiciário, porque das decisões judiciárias. Porque aí dois caras levantam essa questão de modo muito assertivo. Humberto Teodoro Júnior, na obra dele Processo de Execução, é um civilista, e o Carlos Roberto Gonçalves, Carlos Alberto Menezes de Direito, um civilista que foi ministro do STJ, espetacular. Mas já aconteceu, e como resolver, a questão atinente à condenação na esfera penal e improcedência da ação na esfera civil, ou improcedência na esfera civil e condenação na criminal. Qual prevalece? É um negócio extremamente intrincado. Porque vamos que tenha sido julgado em primeiro na esfera civil com a condenação indenizatória. Transitado em julgado. O réu vem a ser absolvido. Prevalece a coisa julgada ou o predomínio de instância, porque é mitigado no nosso sistema e prevalece a decisão criminal sobre a civil? Humberto Teodoro Júnior fala que prevalece a autoridade constitucional da coisa julgada material. O Carlos Alberto Menezes de Direito diz que não. Diz que prevalece a supremacia de instância mitigada do processo penal sobre o civil. Questões para ser resolvidas. Agora, você pergunta para mim, irmão, você se mete numa live dessa, você tem solução para isso? A resposta é não, tá? Não precisa nem Odinei, mas qual que é o fundamento da penal na absolvição? O fundamento... Não, vamos que na penal se decida que o fato é materialmente inexistente ou o autor não participou da... Aquelas duas hipóteses lá, isso, né? Aquelas duas hipóteses. Faria coisa julgada na civil, né? Se for por falta de prova, não tem problema nenhum. Aí não tem problema, aí dá para tocar, né? Essa é a questão. Agora, isso aí complica, hein? Aí essa situação que você contou aí complica. Vou colocar uma questão muito mais interessante que essa para os nossos prezados tribunos do Tribunal Popular do Júri, que profere sentenças condenatórias, né? E absolutórias também. Se o júri proferir uma sentença condenatória, tá bom, você está lá com o título executivo judicial, parabéns. Promova a liquidação do prejuízo e faça a execução. A questão é, e se o júri absolver? Né? A decisão do jurado... Soberano. A motivação é uma das duas. A absolvição com base em excludentes de ilicitude
tem efeito na esfera civil. Ou seja, o réu, o causador do dano e réu no processo penal não deve indenização alguma. Legítima defesa. Não. O ato não é ilícito. Vou precisar falar depois sobre a legítima defesa, tá? O ato não é ilícito, não é excludente de ilicitude. Bom, o advogado sustentou a legítima defesa. O jurado o absolveu por legítima defesa? Não sei. A pergunta para o jurado foi: o júri absolve o réu? Sim. Por qual fundamento? Vixe, aí complica tudo, hein? Complicou muito. Mas aí eu tenho uma posição. Aquela eu não tinha posição na anterior, nessa eu tenho. Eu acho que a absolvição, seja qual for a absolvição do júri, não importa, autoriza, é melhor dizer, não desautoriza a vítima de promover ação de indenização na esfera civil e provar o dano por prática de ato ilícito civil. Por qual princípio? Por qual princípio? Com base no princípio da a falta de não é fundamentação. A decisão dos jurados ela é desprovida de fundamentação. Então, a íntima convicção do jurado. E você não sabe a causa da absolvição. Você não sabe se foi legítima defesa, exercício regular de direito, se a legítima defesa foi própria ou putativa, porque aí vem uma outra questão. Só a legítima defesa própria exclui responsabilidade civil, porque ela atinge a juridicidade do fato. Ela confere juridicidade ao ato. A putativa, não. Aquele que é absolvido por legítima defesa putativa deve indenização na esfera civil, porque a legítima defesa putativa exclui só a culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Então, isso é pacífico. É pacífico, é. É pacífico. Bom, e a discussão não para por aí dessas questões tortas. Então, para mim, viu, Paulo, em razão da falta da motivação, agora achei a palavra. Isso. Das decisões do júri, as decisões absolutórias do júri, as condenatórias são títulos executivos, mas as absolutórias não retiram da vítima do dano a possibilidade de promover ação indenizatória. É a íntima convicção, né, que o Macri falou, né? Agora eu vou dizer uma outra coisa. Na moçada aí. Os delitos de pequena potencialidade ofensiva, previstos lá na Lei 9.099, se houver aquela transação do 74, né, que prevê a aceitação também da indenização, extingue a possibilidade de ajuizamento de ação civil, meus prezados colegas. É porque homologa ali, mas eu né? aceitei a indenização só do dano material, agora eu quero o moral. Transacionou com base em 74, esquece. Da 9.099. Já era. A aceitação da proposta do Ministério Público com base no 76, não. Autoriza, permite a propositura da ação. Com base no quê? Com base no parágrafo 6º do próprio artigo 76, que é expresso no sentido de que, Peraí, deixa eu pegar aqui agora. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º colimenta a proposta do Ministério Público, tá? Que aplica a pena de restritivo direito ou multa, não constará de certidão de antecedentes, salvo para fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos cíveis. Então, nós temos uma sentença criminal prevista no artigo 76, parágrafo 4º da Lei 9.099, que não tem efeitos na esfera civil. Ô, Dinei, mas e se constar da homologação? O que você acha? Consta o quê da homologação? Que a vítima se dá por satisfeita a ponto de não
buscar uma indenização. Como é feita no 74, a homologação civil? Não, se ele der quitação, acabou. Isso aí vale. Isso aí isso é questão de direito material. Aí é pacta sunt servanda, né? Sim, se ele renunciar ao direito, é direito renunciável. Né? Agora, o Dinei, e o patrimonial. ANPP, hein? E a confissão do ANPP? É boa essa. Qual que é? A confissão do ANPP. Eu ia falar do acordo de não persecução penal. Era o último tema. Aí, quando você fala em acordo de não persecução penal, você não encontra um dispositivo desse. É verdade. Não tem. A lei foi completamente omissa sobre o tema. Aplica-se a regra geral. Quando você faz um acordo de não persecução penal, qual que é a primeira coisa que se exige? O reconhecimento Confissão. da culpa e o arrependimento. Eu cansei de me negar, de orientar os clientes a não fazer acordo de não persecução penal por conta dos efeitos gravíssimos que decorrem disso aí. Por quê? Porque aí o cara pode... Eu vou dizer mais. O sujeito já tem ali o reconhecimento da culpa na responsabilidade civil subjetiva. E ele fica... claro que precisa de uma ação de conhecimento, mas sem a culpa já está reconhecida, já está confessada. Tá? Então, esse é uma outra questão que eu ia levantar também. É preciso muito cuidado. Aí, viu, Paulo, que entra sempre uma coisa que eu falo. Eu sou um defensor da especialização. Sempre fui. Acho ótimo. Para fins mercadológicos, para fins de atuação em nichos de atuação profissional. Mas para fins de atuação profissional, eu sou a favor do generalismo. Tem que se conhecer tudo, porque o especialista do olho esquerdo tem cegado o direito aí. Pois é, isso que eu ia falar. Na medicina, O cara vai tá lá, faltando... faz uma de não persecução penal, depois corre lá no advogado e fala, mas aqui o cara meteu uma ação de indenização de 1 milhão na minha cabeça, doutor. Fala, agora, meu filho, você reconheceu a culpa. Tá? Agora é indenizar. Eu não tenho visto isso em acordo de não persecução penal, mas eu vi isso em crimes tributários, viu, Paulo? E houve as consequências na esfera patrimonial tributária alguns anos atrás, aí, principalmente pós nova Constituição de 88. Então, precisa tomar cuidado com essa especialização. Né? Odinei, eu pedi para um juiz, certa ocasião, para ele constar no ANPP que a confissão ela se restringia única e exclusivamente para alcançar a imposição do benefício e o reconhecimento da imposição do benefício. Ele não deixou. Eu falei para um procurador da República que nós faríamos, numa questão de crime ambiental, que nós faríamos. Você imagina o tamanho do estrago num crime ambiental, o tamanho do dano. Que nós faríamos um acordo, sim, desde que não ficasse ali reconhecida a culpa. Não topou também, não. Prossegue o processo, segue o enterro. Entendeu? Pois é, então, rapaz. Segue o enterro. Não tem dessa, não. Bom, e nesse assunto aqui tem inúmeros temas polêmicos, viu? Dá para levantar inúmeras questões polêmicas aí. Quando se fala em sentença absolutória fundada em excludente de ilicitude, as excludentes de ilicitude civil, lá do 180 lá vou eu ver artigo, hein, gente? 188, no Código Civil, tem que ver. Senão eu falo errado, aí não fica direito. Ela não se constitui atos ilícitos. Os praticados em legítima defesa, dessa nós já falamos. Mas tem uma coisa que eu quero falar a respeito dela ainda. Ou no exercício regular de um direito, também excludente penal, e
a deterioração, destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente, que é exercício regular de direito, né? Com a seguinte ressalva. No caso do inciso 2, exercício regular de direito, né? O ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites indispensáveis para a remoção do perigo. Bom, pune-se o excesso. Começa daí. Agora, não para por aí a questão, ela fica muito mais curiosa quando você vai lá no capítulo que cuida da responsabilidade civil e encontra um artigo que diz o seguinte, ó, espera aí. Deixa eu achar o artigo. As pessoas indicam... Ah, não, não é não. Peraí. Para esgotar o nosso tempo, eu não falei? Ah! A culpa concorrente existe na civil, viu, Paulo? Viu, Marco? Na penal não, né? E não tem na penal. Verdade. O juiz poderá condenar lá na penal ignorando a culpa concorrente. Esse é um outro problema insolúvel. Né? Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento doloso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Tá? Essa é outra questão. E finalmente, no que diz respeito a estudante de licitude, a estudante de licitude com base em 65 do Código de Processo Penal faz efeito na esfera civil. Mas tem a peculiaridade do 929 do Código Civil. Olha o que diz o 929 do Código Civil. Para mim, quando eu quero ensinar para os alunos que direito não é sinônimo de justiça, eu leio o artigo 929 do Código Civil para eles. Olha o que diz o artigo 929, Paulo. Ó, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 de 188, estado de necessidade e exercício regular de direito, não forem culpados do perigo, assistir-lhe ao direito a indenização do prejuízo que sofrerem. Então, eu pratico um ato e salvo alguém de um perigo. E nisso me causa um dano. Ou seja, para ele não ser arrastado pela maré, ou pela enchente, ou pelo que for, ou para não morrer queimado dentro de um veículo acidentado, porque ele está preso, eu lhe decepo o braço e tiro ele de lá, eu vou indenizar o braço dele que decepei. Se para os meninos, o pessoal da Boate Kiss arrebentaram as paredes com picaretas pelo lado de fora, aqueles que saíram, para aqueles que estavam dentro pudesse aumentar o espaço para eles saírem e não morrerem sufocados. Danificaram o imóvel. Eles têm que... Eu que decepei o braço daquele sujeito indenizo, e eles, esse pessoal que quebrou a parede da Boate Kiss, tem que indenizar o dono do prédio. Com ação regressiva contra o causador do dano. Então, a rapaziada fandangueira, eu pago o dono do prédio e busco a reparação junto à rapaziada fandangueira. Isso é justo? Então, tem essa peculiaridade quando se reconhece estado de necessidade no exercício regular de um direito. E ainda mais, na questão do exercício regular de um direito. É excludente de licitude, na esfera penal, o exercício regular de direito aqui é embutido no estado de necessidade. O estado de necessidade aqui está embutido no exercício regular de um direito. É excludente de licitude expressa na esfera penal? Espera aí, deixa eu pegar aqui para eu não falar coisa errada de novo. Eu devia ter só aproveitando, Odinei, eu gostaria de agradecer a presença de várias pessoas que estão aqui na nossa live, aqui, ouvindo seus ensinamentos. Dentre eles aqui, o nosso querido professor José Eduardo Lourenço, professor
do mestrado lá de Marília, da Univem, Oh, que prazer. que foi o meu orientador de dissertação. Que maravilha. Muito obrigado pela presença, É professor. uma honra. Então, Paulo, vem aqui o sujeito e pratica uma ilicitude no estrito cumprimento do dever legal. Excludente de ilicitude do 23.3 do Código Penal, tá certo? Que está embutido no exercício regular de um direito. E ele não pratica um ato ilícito. Pratica um ato lícito no exercício regular de um direito. O agente público que pratica esse ato não indeniza. Mas o ente público indeniza porque a responsabilidade é objetiva com base no 37.4 ou 6º, não sei. Agora não vou pegar também, não. Mas é o 37, da Constituição Federal. Então, até na esfera no âmbito do direito constitucional, essa matéria acaba se imiscuindo, tá? Que é a responsabilidade civil objetivo do ente público, município, Estado e União. Tá? E nós sabemos hoje que não há dúvida que até atos lícitos são indenizáveis. Já se quebrou aquele dogma de indenizabilidade só de ato ilícito lato sensu. Não há dúvida. Aliás, esse era um conceito errado, porque sempre se indenizou a prática de atos lícitos. A desapropriação é um ato lícito, indenizável. Né? Muitos atos tidos como lícitos na prática, no âmbito do consumerismo, do Código de Defesa do Consumidor, são indenizáveis. Então, tem essa questão também. Às vezes, dependendo do caso concreto, o estrito cumprimento do dever legal não é indenizável pelo agente, mas indenizável pelo ente público. Tá? O que me ocorre, eu não me lembro de outros efeitos secundários, porque são efeitos secundários da ação, da decisão criminal que invade a esfera do direito civil e até do direito público. Odinei, e é de pouco tempo para cá que os juízes criminais e também o Ministério Público começaram a prestar atenção nessa questão da indenização, né? Sempre foram avessos, né, a essa indenização, né? Começaram a prestar atenção, Paulo, uma mudança, eu não me lembro quando foi, na reforma do Código de Processo Penal, que trouxe aquela disposição no 387, autorizando expressamente a indenização. E eles acho que foi em 2008, uma né? indenização mínima. Foi bom você tocar nesse ponto. Quando eles fixam lá uma indenização mínima, né, eles... se aquela indenização tida como mínima for maior do que o prejuízo experimentado pela vítima, nada mais se poderá fazer na esfera civil. Há que se pagar aquilo que foi estabelecido. Então, eu sofro um prejuízo de 10 e o juiz fixa uma indenização que ele entende como mínima no valor de 20. Eu tenho que recorrer disso na esfera, no âmbito do direito do processo penal. Se transitar em julgado, eu vou pagar, porque não adianta na hora da execução, da liquidação de sentença, se pretender produzir prova de que o prejuízo foi menor. Isso não é possível. Agora, vê o contrário. O prejuízo fixado como mínimo foi de 10. Esses 10 já se executa na fase de cumprimento de sentença na esfera civil. Mas eu tive um prejuízo maior e a sentença foi condenatória. Eu vou lá e eu tenho um antebento mais amplo. Eu vou lá e faço prova de que esse prejuízo foi maior do que aquela indenização mínima. E aí, então, se for apurar no valor maior, essa diferença será também executada. Eu tinha uma outra coisa importante para falar sobre isso que acabou me fugindo. Mas você sabe que eu tive um caso... Pode falar, Rota. Eu tive um caso que atuei pela vítima e o caso subiu e o TJ de São Paulo absolveu um, eram 2. Eu não vou contar o caso aqui, que talvez eu vou expor, mas
absolveu um e condenou o outro. Na esfera civil, eu entrei contra os dois. Exatamente isso que o professor falou. Na esfera civil, eu consigo provar a atitude ilícita dos dois. Ainda que na esfera, porque na esfera penal, eu não me recordo o motivo, mas, salvo engano, foi a falta de provas para condenar um deles. O ilícito civil, Robson, ele é um menos em relação ao ilícito penal. O ilícito penal ele é mais grave sempre, ele atinge toda a sociedade. O ilícito civil, ele atinge o interesse privado, particular, próprio da vítima. De modo que aquilo que, eventualmente, na esfera civil, na esfera penal, se exige a prova de culpa por negligência, imprudência, imperícia, nos homicídios que têm previsão de condenação por culpabilidade, ou se exige a prova do dolo, isso não for possível, você pode obter uma indenização na esfera civil onde a culpa levíssima não difere da culpa grave para fins indenizatórios. Não há gradação de culpa na esfera civil. Então, aquilo que poderá... Olha, o delito era punido só por dolo. Na esfera civil, ele pode ser condenado à indenização por uma culpa levíssima, que é o que acontece com muita frequência nesses processos, viu, Paulo, que antigamente se denominava de erro médico, né, no que diz respeito à questão envolvendo imperícia. Tá? Era isso que eu ia te falar. É interessante que parece-me que ainda não se criou uma cultura, né, de se buscar a ilicitude penal nesses casos envolvendo, né, os erros médicos, né? Mas a tendência, Odinei, é aumentar cada vez mais isso. Eu tenho a impressão que há uma tendência nesse sentido, né? Na verdade, Paulo, deixa eu falar um negócio para você, fazendo uma crítica ao Ministério Público. Fazer uma crítica ao Ministério Público. Eles têm várias críticas em relação a mim, eu também tenho várias em relação a eles, tá? Não fica tranquilo. Eles podem ficar à vontade. Mas nós estamos falando aqui de um código de 1940, tá certo? O Código de Processo Penal. Esse código de 1941 diz o seguinte, ó: quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, aí tem uma remissão ao artigo 32, parágrafo 1º e 2º do próprio Código, a execução da sentença condenatória, com base no 63, aquela que condena o sujeito e se constitui de título executivo judicial, ou a ação civil, aquela do 64, o cara pode promover com base no 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Se tem uma coisa que eu não posso mais me vangloriar, é da minha juventude. E muito menos da minha ingenuidade. Lá se vão 40 anos de janela, aí mais uns 2 do tempo de faculdade, andando aí no estágio do extinto DAPO. DAPO é o Diretório Acadêmico 1º de Outubro, que prestava assistência judiciária às pessoas carentes, quando não era prestado pela Procuradoria nem pela Defensoria Pública, antes da Constituição de 88. Quando eu era acadêmico de Direito, lá no fim da década de 70, começo da década de 80. Eu nunca vi uma ação promovida pelo Ministério Público em favor de uma pessoa pobre. Tá? É para chorar, não é para rir, né, Odinei? Eu gostaria que alguém me mostrasse isso algum dia. Pode ser que tenha, eu esteja sendo injusto. E eu vou me retratar se estiver sendo injusto. Agora, aí surgiu uma discussão pós-88. Olha, essa obrigatoriedade não está dentro das atribuições do Ministério Público estampada lá na Constituição Federal. Isso hoje, na Constituição Federal, com base no artigo 134, se não me falha a memória, da Constituição Federal, é atribuição da Defensoria Pública. É verdade. Então isso leva à incompatibilidade constitucional desse artigo 68.
Negativo. Negativo. Isso só vai ser incompatível com a Constituição Federal o dia que a Defensoria Pública estiver implantada em todos os municípios, em todas as comarcas, em todos os cantões desse país. E isso ainda vai demorar alguns anos. Enquanto isso não acontecer, o Ministério Público tem a obrigação legal de promover ação de indenização para as vítimas pobres por indenização de ação ex-delito. E, Odinei, você não está falando nem do Estatuto do Idoso, nem da pessoa com deficiência, nem do... Eu fiquei só nos pobres. Ficou só nos pobres, nem do ECA, né? Só nos pobres. Ô, professor, eu como mais jovem aqui, eu gostaria de pedir uma informação. E aqui, esse é um canal que é para a gente justamente fazer o que nós estamos fazendo, orientando os advogados e os estudantes de direito. Partindo desse princípio, no caso, eu pergunto para Vossas Excelências, para todos os professores, caso eu atue como advogado em favor do réu, ou caso eu atue como advogado em favor da vítima, portanto, como assistente de acusação, pensando na indenização na esfera penal, na esfera civil, ou seja, já pensando lá na frente, porque eu costumo dizer que o processo ele é construído no início, você tem que alguns atos você consegue prever, né? Então, partindo desse princípio, se você está atuando em favor do réu ou em favor da vítima, qual a orientação, Macri, Paulo e professor Odinei? Qual é a orientação que a gente pode trazer para esses advogados? Bom, eu vou abordar um aspecto que eu vejo muito interessante dessa questão para os meus jovens advogados aí que eventualmente estejam nos ouvindo. Eu acho... Acho que deu problema, né? Odinei, tá aí? Tá aí, Odinei? Acho que o Odinei caiu. Espera aí que tá... parece... Eu acho que é a... Internet? Certeza. internet dele. Vou adicionar ele de novo aqui, deixa eu ver. Que agora que ele ia dar o pitaco... Do gato? É uma pena, né? Não tem problema. Como diz ali, nos espera. Já mandei o convite para ele de novo. Mas, aproveitando a sua pergunta, Robson... Então, vamos lá, Max. Já que nós estamos aí com 14 presentes nessa live, a minha orientação, eu acho que cada advogado tem uma orientação, então, sendo constituído como assistente da acusação, a primeira coisa que eu vou analisar, e que acredito que o Ministério Público não consiga ir atrás, é exatamente averiguar o patrimônio do réu. Averiguar o patrimônio do réu. E, eventualmente, pedir o bloqueio. Entendeu? Porque se ele for condenado, inclusive a indenização que o professor Odinei disse que o assistente da acusação pode pedir, espera aí que eu acho que eu adicionei o Odinei, vamos ver. Aí.
Você acredita? Deu superaquecimento aqui, viu? Superaqueceu. É que a live tá boa, viu, Dinei? Deu superaquecimento. Mas deixa eu falar, eu não sei se vocês devem ter tratado do assunto aí, mas deixa eu falar uma coisa importante que eu vejo a respeito disso aí. Olha, sempre que ocorrer um fato, um ato ilícito que implique impossibilidade de reparatória, me parece extremamente interessante a habilitação do advogado da vítima na condição de assistente. Porque, por certo, defensor o réu terá. Então, eu não vou analisar a ótica do defensor. Vou analisar da ótica da vítima. Habilitação como assistente da acusação e produção de prova no processo penal é extremamente interessante para fins indenizatórios. Porque é barato demandar no processo penal. Você não vai recolher custas, você não vai pagar taxas para recursos na condição de assistente. Você não vai dispor de pagamento, às vezes vultosos, para provas técnicas. Bom, então é extremamente interessante demandar na esfera penal e deixar sempre atento à questão prescricional, evidentemente, que é curto, como eu disse para vocês. Se tiver no risco de prescrever, a juização. Mas, enquanto isso não estiver acontecendo, demanda-se a custo zero. Qual o inconveniente disso? E também tem um inconveniente. O inconveniente disso é que, vindo a condenação, não tem verba sucumbencial. Então, isso é uma coisa que precisa ser, com base no princípio de informação devido ao cliente, ser muito bem informado ao cliente. Olha, não haverá verba sucumbencial. Se nós propusermos na cível e ganharmos, haverá uma verba sucumbencial. Só que tem um risco. Se nós perdermos, você vai pagar a sucumbência lá. Porque se o réu for absolvido aqui na penal, não tem sucumbência. Então, são fatores que têm que ser considerados na atividade profissional do ponto de vista da atuação profissional na relação advogado-cliente. Aqui nós estamos falando entre advogados, né? E isso me parece algo extremamente importante de ser conversado, negociado, tratado e informado ao cliente. Porque, invariavelmente, é muito mais barato demandar na esfera penal, na condição de assistente de acusação, quando procurados pela vítima. Marcos, você estava falando? Perfeito. Eu tava tocando nesse assunto, Dinei, quando a superaqueceu aí. Superaqueceu. E no caso, nós já estamos extrapolando o tempo aqui, estamos a 2 minutos para acabar, mas também no caso de você estar como advogado da vítima. Como advogado da vítima, qual seria a sua expertise em sabendo que poderia haver uma indenização ao final do processo? Então, a tua história. Se você tem confiança da procedência de uma ação civil, ela é muito interessante porque impõe à parte contrária uma sucumbência. Mas quando se tratou de demanda de risco, é melhor demandar na esfera penal. Ô, Dinei, porque não há risco de sucumbência. Na esfera penal tem as medidas assecuratórias, são muito pouco utilizadas também, né? Também. Rapaz, eu acho que eu nunca vi, Paulo. O arresto, Não tem. a penhora, né? Aquelas medidas assecuratórias são bem interessantes, são muito pouco utilizadas, inclusive pelo próprio Ministério Público, né? Por ninguém é utilizado. Mas, Odinei, essa parte... eu queria que você terminasse a live, já que você tocou no nome dele, que você contasse para a gente aquela situação do JJJ, que ele tomava uma branquinha lá no júri. ele tinha dois jeitos de tomar. Uma, já se aposentou, posso falar? Não, mas aquela que quando descobriram.
Então, essa eu vou contar. Era subornando o porteiro. A mais comum era ele falar para mim, vai anotando o que esse cara está falando aí, que eu vou precisar sair 5 minutos. Ele era alcoólatra e dependia. E ele vinha aqui no boteco da esquina tomar um conhaque. Logo ele voltava, chupando bala piper, para ninguém perceber o bafo. Evidentemente, todo mundo percebia, porque misturava menta com... Menta parecia licor, parecia bombom de licor. O bafo cheirava bombom de licor. A outra que ele dava uma grana para um sujeito que era porteiro aí, que eu não vou falar o nome, acho que até morreu, também não importa. Porteiro do júri. Antigamente a entrada do júri, pessoal, era por fora. Era por fora na rampa. Isso, ninguém entrava por dentro ali, não. E ele dava uma graninha pro cara, aquelas garrafinhas d'água, o cara ia lá, ao invés de trazer água, trazia uma da boa, ele ia tomando. Evidentemente que muitos juízes sabiam disso. E um deles um dia chamou o porteiro e falou: se você levar a cachaça lá para ele, eu te processo, instauro um PA, um PD, um diabo a quatro. E o cara pegou a graninha e, evidentemente, não foi bobo, trouxe água, né? Na hora que deram a palavra para ele, ele falou assim: esse júri, de fato, é muito peculiar e estranho, porque coisas estranhas andam acontecendo aqui. Até a água que se bebe aqui hoje se transforma. Evidentemente que eu, o juiz, sabia o que era. Caiu na risada. E a partir daí ele começou a argumentação defensiva dele, criticando a água que foi servida para ele na mesa da defesa, na tribuna da defesa. É bom. Que maravilha. Boa demais. Maravilha. Adinei, muito obrigado pela sua presença, viu? Foi uma delícia prosear com você e com os colegas aí. Lógico que você está convidado para vir inúmeras outras vezes aqui para a gente bater mais papo, para a gente prosear sobre outros temas, ou quiçá esse tema também, que é um tema inesgotável, né, Adinei? Mas eu agradeço. Falar sobre isso aí. Muito legal, Adinei. Obrigadão, viu? Adinei, obrigado, viu, professor? Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela aula, mais uma vez, que toda vez que a gente encontra o professor certamente nos dá uma aula, porque o conhecimento da lei, da legislação, jurisprudência, tudo mais, eu acho que isso qualquer um pode conseguir. Mas o conhecimento do tempo que o professor atua, esse é só com o tempo mesmo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu, Adinei. Abração. Forte abraço, Obrigado, Adinei. gente. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.